Hoje nós vamos falar de Anna Karenina, de Tolstói, que tem sido republicada e retraduzida no Brasil, sendo que numa dessas republicações e pela Kozak Naif, pela extinta Kozak Naif, houve uma série de reuniões de leitores de Tolstói para discutir a obra. Curiosamente, eu participei de uma delas e preparei uma série de anotações que gostaria de apresentar para vocês agora. Bom, o que se sabe é que o romance de Tolstói, eu lembro as datas de nascimento e falecimento dele, 1828, 1910. Então, esse romance se desenvolve em volta de dois núcleos distintos, cujos centros são Kitty Lievin e Anna Karenina Vronsky. Ao mesmo tempo, a vida rural e a vida citadina. O que chama primeiramente a atenção é o caso sentimental de Karenina com Vronsky e as suas implicações. Como pode acontecer a uma mulher casada? No caso dela, estrela exemplar da alta sociedade de São Petersburgo, de se apaixonar por um jovem galante e impetuoso, também da alta sociedade, e de descobrir de repente que não ama o marido. E se perguntar, ao ver as suas orelhas pontudas e ao verificar seu andar de pés chatos, como pode ter ficado com ele durante 8 anos, sem nunca se incomodar com isso e com tudo que o envolvia? Essas orelhas pontudas foram comparadas muitas vezes pela crítica ao fio solto que incomodava Emma Bovary no terno do marido, quando também percebe não amá-lo. São um exemplo do uso da metonímia, no caso, a parte pelo todo, tantas vezes empregada por Tolstói para produzir o fenômeno do estranhamento. Mas também há outros usos a meio caminho entre a metáfora e o símbolo. O pão pela hóstia, a hóstia pela religião católica. No romance Ressurreição, de 1898, a espécie animal, no caso, o cavalo, pela espécie humana, e a conversa do cavalo em Holstamer, é o nome de um cavalo que fala, que pensa, que raciocina no conto de Tolstói. Confluem para o mesmo efeito, que também foi chamado de desautomatização ou singularização, e finalmente entre nós, estranhamento, é a construção, o que conflui para o mesmo efeito, a construção da metonímia, que ocorre no conto chamado Três Mortes, de Tolstói, um conto muito comovente, a árvore que morre sob os golpes do machado e adquire características humanas. Citando, estremeceu por inteiro, inclinou-se e aprumou-se rapidamente, vacilando assustada sobre a sua raiz. A árvore morre paralelamente a uma dama de feições belas e esguias que não quer morrer. E a um cocheiro que só tem as botas para dar em troca de uma campa. Cabe numa leitura literária de Tolstói o reconhecimento dessas e outras técnicas bastante visíveis em suas obras, que contribuem para a arte de interessar o leitor. A arte de chocar o leitor, sem nunca esquecer, porém, esse pouquinho que é arte. Ou como disse o próprio Tolstói, comentando a frase de um discípulo do pintor Karl Brjullov, seu contemporâneo, que havia ficado surpreendido com os retoques dados pelo mestre a um esboço do aluno,
um esboço do discípulo, transformando-o de repente numa obra de arte impressionante. Eu vou citar o original. L'enseignement des écoles s'arrête là où commence le petit peu. Donc là où commence l'art. É citado do livro Escritos sobre a Arte de Tolstói. E eu vou então traduzir. O ensino dado pelas escolas para lá onde começa o pouquinho, ou seja, lá onde começa a arte. Voltando a Ana Karenina e aos círculos citadinos, a atitude que tem Tolstói em relação a essa personagem é, no mínimo, contraditória. Após tê-la representado em todo o seu esplendor, em lugar de reconhecer ao menos a sua honestidade por deixar um marido a que já não tolera e por ter a coragem de arcar com a desaprovação da sociedade, etc., ele a faz cair até o ponto extremo. E isso não acontece somente pelo fato de ele não advogar o adultério, notadamente o adultério das mulheres, visto que a dócil Dolly é acompanhada simpaticamente por ele em sua abnegação para com o marido infiel. Veja-se o que diz Gorky em suas reminiscências sobre o conde. No livro Três Russos e Como Me Tornei um Escritor, publicado pela editora Fontes Martins. Cito, então, o que diz Gorky a respeito do assunto. A meu ver, Tolstói demonstra uma hostilidade irreconciliável para com a mulher. Se ela é uma criatura não totalmente limitada, não é uma Kitty ou não é uma Natasha Rostova, ele gosta de puni-la. Será a hostilidade do homem que não soube aurir tanta felicidade quanto teria podido aurir? Ou será a hostilidade do espírito contra os, citando, humilhantes ímpetos da carne? Mas é hostilidade. E é uma hostilidade fria, como em Ana Karenina. Então essas são as palavras de Tolstói. São as palavras de Gorky sobre Tolstói. Bom, no campo, quanto a Kitty, a limitada, não é? Aqui é a mulher, então, apreciada por Tolstói, ela é premiada com um máximo de felicidade ao que se pode aspirar nessa terra, pronta, após ter sofrido na carne os males de sua exaltação juvenil, para tornar-se uma mãe de família e o anjo do lar. É amada pelo marido, não tão puro quanto ela, citando, que lhe entrega seu diário íntimo, penhor da futura fidelidade e confiança irrestrita, numa alusão direta ao que de fato ocorreu na vida do Tolstói, quando ele recém-casado, entregou o seu diário íntimo à mulher, Sofia Andreevna. Em volta desses dois pares arquetípicos, que sustentam o enredo do livro e mantém vivo o interesse, trama-se uma série de considerações morais, político-filosóficas, em geral em forma de diálogos, que, uma vez saciada a curiosidade também arquetípica do leitor por aquilo que irá acontecer, resultam ser intrigantes e atuais. Veja-se, por exemplo, a conversa entre Levin e seu irmão Nikolai, ainda eivada dos ressaibos da libertação da gleba, que ocorreu em 1861. Os servos da gleba haviam sido libertados pelo czar Alexandre II em 1861. Naturalmente, havia uma série de cláusulas referentes a essa libertação que
não ajudava os libertos. Né? Citando: estamos organizando uma cooperativa de serralheiros em que tudo será comum, trabalhos, lucros e até as principais ferramentas, diz Nikolai a seu irmão Levin. E onde irão instalar a cooperativa? Pergunta esse último. Na aldeia de Vasdrema, na província de Kazan. E por que numa aldeia? Em geral, nas aldeias nunca falta trabalho. Para que quererão ali uma cooperativa de serralheiros? Porque o camponês continua escravo como antes. E o que desagrada a vocês, tanto a ser gay como você, é que vão tirá-lo dessa escravidão. Isso é, então, um dos diálogos que se realiza entre os dois irmãos em Ana Karenina. Então, veja-se, por outro lado, novamente, Levin, o casado com Kitty, não é? Que já semeou a sua ideia, a tese, a favor de se conservarem os métodos tradicionais de trabalho do mujik, não se mudarem esses métodos para aquilo que é considerado a modernização. Levin conversa com Stepan Arkadich, o marido de Dolly, folgazão, não é? Que assim se manifesta. Quer dizer, então, que, segundo você, o fator representado pelo trabalhador agrícola deveria ser considerado e deveria orientar a escolha dos métodos agrícolas? Esta é uma tese muito cara a Tolstói. Quer dizer que o trabalhador agrícola deveria ser interpelado e deveria orientar a escolha dos métodos. Ou, finalmente, após a leitura das obras de Stuart Mill e dos livros socialistas por Levin, que descrevem condições, segundo ele, com as quais a Rússia nada tinha em comum, repare-se como o próprio narrador conclui sua tese. Citando: na maioria dos casos, quando o capital era investido à maneira europeia, os trabalhadores e a terra produziam pouco. E isso acontecia simplesmente porque os camponeses queriam trabalhar apenas do seu jeito, e assim trabalhavam bem. E Levin percebia que essa resistência não era fortuita, mas era constante, e tinha por base o espírito do povo. Então, o narrador Tolstói, ele assume, endossa a tese do Levin. A parte as declarações explícitas e reiteradas como essa, ficamos muitas vezes interessados em saber aonde estaria a voz de Tolstói entre as vozes dos vários interlocutores, quanto a outras questões candentes ou as questões de que ele mais gostava de tratar. Afinal, no que ele acreditava, o que ele propunha pessoalmente? A curiosidade é legítima, porque se sabe que Tolstói foi um escritor chamado a tese, ou seja, um escritor que em seus escritos defendia alguma tese, fazia questão de defender alguma tese. E, portanto, ele esperava que as suas propostas fossem discernidas pelo leitor. E, às vezes, acontecia dos leitores, de fato, ficarem contagiados por essa tese e acabarem aderindo a essa tese pelo talento do escritor em convencê-los e em descrever os fatos. Recorramos novamente a Gorky, que no livro citado esclarece-nos. Tolstói não gostava de falar de literatura, mas interessava-o vivamente a personalidade do escritor. Vamos então tentar conhecer um pouco mais a personalidade do Tolstói, em suas próprias palavras. Nas páginas dos diários que manteve até praticamente o fim da sua vida, ele se pergunta aos 26 anos: quem sou eu? Um dos 4 filhos de um tenente-coronel aposentado, órfão de pai e de mãe desde a primeira infância, educado por mulheres e por estrangeiros, e que, sem ter tido uma educação mundana ou intelectual,
fez o seu ingresso no mundo aos 17 anos. Não sou dono de grandes riquezas, nem ocupo na sociedade um lugar particularmente brilhante. Entretanto, meu amor próprio é desmedido. Sou feio, grosseiro, sujo, mal educado, no sentido mundano do termo. Sou irascível, aborrecido, intolerante e arredio como uma criança. O que sei, aprendi sozinho, de uma forma descosida, dando voltas. Sou intemperante, indeciso, inconstante, tolamente vaidoso e expansivo com os fracos. Não sou corajoso. Minha preguiça é tal que o ócio tornou-se para mim uma necessidade. Sou honesto no sentido de que amo o bem e fico descontente comigo mesmo quando sinto que me afasto dele. Entretanto, existe algo que eu amo muito mais do que outras coisas: a glória. E eu sou tão ambicioso que, se tivesse que escolher entre a glória e a virtude, temo que escolheria a primeira. Com certeza falta-me modéstia. É por isso que eu pareço tímido por fora, enquanto por dentro eu sou orgulhoso. Bom, como eu disse, ele foi escrevendo até os 70 anos, né? E numa espécie de balanço. Nessa idade ele escreve: no que diz respeito à minha vida, eu a considero do ponto de vista do bem e do mal que pude fazer. E me dou conta de que toda a minha longa existência se divide em 4 períodos. A primeira época poética, maravilhosa, inocente, esfuziante, a infância, até os 14 anos. Depois desses 20 anos horríveis de depravação grosseira a serviço do orgulho, da vaidade e principalmente do vício. O terceiro período de 18 anos vai do meu casamento à minha ressurreição espiritual. O mundo poderia classificá-lo como moral, visto que nesses 18 anos eu levei uma vida honrada e regular, sem nunca me abandonar àqueles vícios que na opinião pública são reprovados, mas interessando-me estritamente por aquelas preocupações egoístas pela família, pelo nosso bem-estar e pelo sucesso literário e por todas as minhas satisfações pessoais. Finalmente, a quarta fase, a que vivo agora depois de minha redenção moral. Disso tudo, nada desejaria mudar, a não ser os maus hábitos que adquiri durante os períodos precedentes. Com efeito, aos 31 anos, quando em 59 o conde Tolstói, já tenente, mas desligado da vida militar e famoso na corte do czar Alexandre II, pelo livro que havia escrito após a campanha da Crimeia, Contos de Sebastopol, começou a novela Felicidade Conjugal. Ele estava no fim daquele mencionado período de devassidão e libertinagem, e a ideia do casamento não lhe era estranha. Pelo contrário, por essa obra admirável, escrita em parte conforme notou o professor Boris Schneider ao introduzi-la, no estilo idílico de Ivan Turgenev, ao descrever a vida no campo da pequena nobreza russa, vê-se que estamos diante de um verdadeiro e brilhante tratado de psicologia conjugal. Tanto a figura de Masha quanto a do seu marido, 20 anos mais velho, são apanhados em aspectos fundamentais, raramente tão aprofundados e tão dinâmicos em seu desenvolvimento. Masha, a mocinha encantadora, que vive só, enquanto a admiram, e apenas fica sozinha, deixa-se abater e nada lhe agrada, é tudo para exibir, nada para si mesma. Então, quando essa mocinha encantadora se transforma numa jovem senhora cobiçada na corte, que tem a sensação do abismo que a seduz, e mesmo assim, como que levada por algum espírito maligno que sempre acompanha a juventude e a beleza, deixa-se atrair. Esse abismo da jovem protagonista de Felicidade Conjugal é o abismo no qual cai Ana Karenina, por outros motivos que não o encantamento com a beleza, com o desejo masculino, não é? Como é o caso da jovem protagonista. E é castigado, como disse por Tolstói. E Ana Karenina também se encontram uma série de referências a Deus, mas referências essas de tipo spinoziano. Por exemplo, aquele maiúsculo, né?
uma partícula do qual é a minha alma. E, em particular, na equação devaneio, sonho, igual vida e morte. Nessa equação, se vislumbra a ideia swedenborgiana de que a morte seria uma virtualidade e que a vida de cada um continuaria depois de morto, de acordo com as suas tendências dominantes. Essa questão do sonho é uma questão que foi tratada por Nabokov de uma forma admirada, quando ele achou que a ideia que tivera Tolstói de fazer com que Ana Karenina e Vronsky tivessem o mesmo sonho, sonhassem o mesmo sonho, era uma das maiores particularidades e maiores descobertas que um escritor poderia fazer. Quer dizer, uma coincidência estranha, inusitada, que ele colocou no romance, já vamos dizer assim, chegando ao fim, né? Chegando ao fim de Ana Karenina. Os dois tendo o mesmo sonho. Então, no caso, voltando agora a essa vida na cidade e no campo, sabe-se, graças a Tolstói, que o mujik russo se apresentava de uma forma sábia e autêntica na última fase da vida de Tolstói. Ele era visto por Tolstói de forma quase mítica, quase simbólica. Citando, como os mujiks criam bem, transcreve Gorky. Tudo simples, poucas palavras, mas muito sentimento. A verdadeira sabedoria é concisa, como, perdoa-me, Senhor. Palavras de Tolstói transcritas por Gorky. É justamente a força dessa simplicidade que encontramos tanto em Ana Karenina como num outro romance chamado Senhores e Servos. A naturalidade com que o camponês Nikita vive as funções da existência e convive com os seres da natureza que o rodeiam e acaba, no momento supremo, por influenciar o seu patrão. Um comerciante que, impelido como que por uma força dessa mesma natureza, quase milagrosamente salva o mujik. Quanto às mulheres, de uma maneira geral, não muda a atitude do escritor. Restritas aos círculos, aos saraus, ao seu próprio embelezamento e lazer, as que moram em Moscou ou São Petersburgo, e em grau maior ou menor, as que pertencem à aristocracia, e nesse caso, Ana Karenina é um exemplo evidente, não apenas não tem nenhum interesse pelas questões da inteligência, né? Mas nem sequer tomam parte ativa nas discussões do marido e de seus colegas, quando estes gracejam sobre o feminismo. Tanto mais curioso é isso quando se nota que na maioria dos romances de Turgenev, contemporâneos de Tolstói, são justamente as mulheres as heroínas populistas que regem os seus enredos e que inspiram os feitos dos principais protagonistas. Quanto às mulheres da pequena nobreza ou as circunscritas em suas propriedades rurais e circunscritas à família numerosa, como Dolly e Kitty, no romance Ana Karenina, na melhor das hipóteses, Tolstói reserva para elas, como missão, a mesma proposta de amor altruísta e desinteressado que tanto entusiasmou no conto A Queridinha de Tchekhov. Esse conto, A Queridinha, pode ser encontrado na coletânea chamada A Dama do Cachorrinho e Outros Contos. É a história de uma mulher cujo amor ela estendia a uma série de maridos que teve e, não tendo depois marido devido à idade, aos filhos de oficiais, de uma forma altruísta e generosa. O Tolstói fez questão de escrever o prefácio a esse conto, a essa coletânea de contos, e citou
queridinha. E desenvolveu essa ideia do amor desinteressado e generoso em obras como Padre Sérgio, um romance que ele escreveu em 1898, como sendo uma espécie de legado para a humanidade, essa sua concepção do amor. Mesmo em outras obras literárias, é preciso discernir entre os momentos em que o poderoso Lev Tolstói, citando, que encarnou em sua imensa alma todos os defeitos e as qualidades da nação, citado por Gorky. Então é preciso discernir quando ele é autêntico e quando ele teima em transformar a vida do conde Lev Nikolaevich Tolstói na vida do Santo Padre Nosso Beatífico Boiardo Lev, citando Gorky. Isso contribui para explicar muitas vezes certas contradições que se encontram nas suas obras. A tão falada crise moral pela qual teria passado Tolstói em 1880, quando ele abriu mão de seus bens para doá-los aos camponeses, doação essa não aceita pela mulher, Sofia Andreevna, que sempre trabalhou com o marido, inclusive copiando repetidamente as suas obras e aconselhando-o, especialmente quanto à psicologia de suas protagonistas femininas. Então, essa crise moral não representa, na verdade, uma ruptura entre a vida e a arte. Tal como o velho conde põe de lado seus encargos sociais e familiares para se dedicar ao camponês, o grande escritor que explorou os meandros do gênero romanesco se transforma agora num contista popular. Qualquer que seja a fase pela qual tenha passado Tolstói, a sua maneira de representar a vida, a escolha de seus temas e os processos da composição e seleção de seu vocabulário e de seus tons irão transformar a sua biografia em uma sequência de fatos literários.